dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui preparados para mais uma aula de História, aula número 2, e hoje nós vamos falar de um capítulo muito triste, que é a escravidão. A escravidão se deu no Brasil depois que os indígenas não conseguiram, Portugal não conseguiu fazer com que os indígenas fossem escravizados. Então, o ciclo já tinha se passado. O ciclo não é mais do pau-brasil. O ciclo econômico agora é da cana-de-açúcar. Como Portugal já tinha experiência nessa cana-do-açúcar, já tinha experiência em ter plantado, ter dado lucro nas suas ilhas que ele colonizou na África, ele se viu obrigado a também implantar esse sistema econômico no Brasil. E o sistema econômico que ele usa são de dois tipos. No seu texto diz sobre o mercantilismo, que era um modo de exploração econômica, onde eles semeavam, plantavam e colhiam, e o objetivo maior deles era obter o maior lucro possível. E a mão de obra, que deveria ser indígena e não deu certo, essa mão de obra é buscada na África, através dos escravos africanos. Os escravos eram considerados uma mercadoria. Você não pode esquecer, e é muito triste em dizer, que eles acreditavam que o escravo não tinha alma, porque não tinha religião. O escravo era somente uma mercadoria, não tinha vontade. Então esse escravo era subjugado, era maltratado e trazido à força para o Brasil. Como diz no texto, desculpe, o pau-brasil ele é substituído pelo açúcar, porque o pau-brasil agora já se esgotou, não tem mais condições não tinha mais como explorar essa madeira, e aí ele se vê obrigado a substituir essa economia que era o pau-brasil pelo açúcar. Uma das resistências que houve em escravizar os índios foi que, com a vinda dos jesuítas, que eram padres europeus, que vieram para cá com o objetivo de catequizar esses índios, ensinar a ler e escrever, ensinar uma nova religião, eles criam resistência para que o indígena não seja escravizado. E aí a coroa portuguesa se vê obrigada a ir para a África e pegar de lá a mão de obra necessária para o plantio da cana-de-açúcar. Aí essa vinda da guerra, essa vinda dos escravos para o Brasil foi bastante traumático. Esse escravo, o perfil desse escravo era o seguinte: muitos eram escravizados por tribos, porque em Portugal na época, como até hoje ainda existe muita guerra de tribo. E a tribo perdedora, aquela que perdia a guerra entre essas tribos, eles eram escravizados, marcados a ferro e vendidos como mercadorias. Eles vinham nesse navio negreiro, como eu falei na aula anterior. O navio negreiro era um navio que era mercantil, não era um navio de passageiro. Eles vinham todos empilhados no porão. Chegavam a ir até 600 escravos nessa embarcação. Eles só se alimentavam de azeite e de milho e vieram para o Brasil nas péssimas condições. Muita dessa carga, muitos desses escravos, como eu falei na aula anterior, acabaram morrendo no caminho, ou por inanição, ou por falta ou fome ou sede, ou muitos com doença. E como eu expliquei na aula anterior, muitos, quando iam até o convés, cometiam suicídio de se jogar ao mar. Eles vieram para cá, principalmente para a zona nordeste, na Bahia, em Pernambuco, no sudeste, no Rio de Janeiro,
Ceará e até na parte norte, no Maranhão e no Pará. Quando eles chegavam aqui, eles tinham que fazer todo tipo de trabalho braçal, desde trabalhar na lavoura, os homens e as mulheres, e aqueles que tinham mais aptidão, mais aparência, né? Porque quando chega aqui no Brasil, existe aquele mercado negreiro, onde as pessoas interessadas em escravos iam até esse mercado, analisavam a mercadoria que eram os negros, e aqueles que tinham melhor aparência, tanto os homens como as mulheres, eram separados para trabalhar dentro da casa grande. E aqueles que não, e os outros iam para o trabalho na lavoura. A perspectiva de vida de um escravo eram de 10 anos, então muitos acabaram não durando muito. E aí, esses escravos trabalhavam de sol a sol, muitas das vezes das 5 horas da tarde às 5 horas da manhã às 5 horas da tarde, debaixo de sol, de chuva. E aqueles que trabalhavam dentro da casa grande faziam desde o trabalho de ama de leite, como as escravas que estavam grávidas. As mulheres, as donas delas, não queriam que os seus seios ficassem flácidos, então quem amamentava essas crianças eram as amas de leite. E além de ser pajem, cuidadora das crianças na casa grande. E os homens trabalhavam como mordomo, motorista de charrete, e eles acabam se revoltando, porque não podiam praticar sua religião. Vocês sabem que na África a religião principal era o candomblé, onde eles adoravam seus deuses, adoravam suas entidades. Chega aqui no Brasil, eles se veem obrigados, muito forçosamente, pela prática religiosa, que oficial da Europa e de Portugal era o catolicismo. Eles são obrigados a aprender a rezar, a aprender a ler e escrever. Isso causou uma revolta muito grande no escravo, porque ele não tinha liberdade para nada. E aí é que nasce uma coisa chamada sincretismo religioso, ou seja, eles veem lá as suas entidades, os orixás que eles cultuavam na África, eles não podiam cultuar aqui porque era considerado um culto pagão. Então eles associam muito desses santos e santas às imagens religiosas que tinham na Europa, como por exemplo Ogum, São Jorge, Xangô, São Jerônimo e São Sebastião, Oxóssi e assim por diante. Então imagine você o quadro que nós estamos nos deparando. Eles não podiam cultuar seus deuses, eles não tinham liberdade para nada, trabalhavam de sol a sol, eram chicoteados, aqueles que desobedeciam, eram maltratados. Muitos deles chegavam a cometer suicídio, porque não aguentavam essa opressão e essa tristeza tão grande que eles tinham que passar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês são as mulheres. As mulheres negras, as escravas, elas faziam também um serviço sexual, porque os donos de escravos não tinham o menor pudor de abusar delas a hora que eles quisessem, do jeito que eles quisessem. Muitas ficavam entristecidas, violentadas, maltratadas, chegavam a cometer suicídio. Muitas delas chegavam a comer terra para morrer asfixiada. E aquelas que engravidavam, muitas das vezes, provocavam aborto, dos jeitos mais terríveis possíveis. Mas houve aquela forma de resistência, que também está no texto, chamado quilombo. O que foi o quilombo? Quilombo era uma grande comunidade no meio da mata para difícil acesso dos portugueses. E o mais famoso quilombo é o quilombo dos Palmares, que foi em Alagoas, na Serra da Barriga. Chegou a ter esse quilombo de 20 a 30 mil pessoas. É um engano dizer que o quilombo só existia negros. Não existia só negros. Existiam brancos fugidos, pobres, mulheres, todos aqueles que eram excluídos da sociedade poderiam morar nesse quilombo. Esse quilombo
não tinha nenhum chefe, tinha um líder, que o mais famoso foi o Zumbi dos Palmares. Mas também todos trabalhavam em comunidade, semeavam, plantavam, colhiam, criavam gado, e era um lugar bastante próspero. Esse quilombo, o mais famoso quilombo dos Palmares, chegou a durar 80 anos. 30 expedições de soldados foram mandadas para lá ao longo do tempo desses 80 anos, e 30 expedições de soldados foram derrotadas. Até que em 1695, ele acaba, no século XVII, chega a ser destruído por Domingos Jorge Velho, que foi um bandeirante que consegue arregimentar um grande exército bem armado, consegue invadir Palmares, destruir, e também é onde acontece a morte de Zumbi dos Palmares. E aí vamos para o final, como diz o texto, o final da escravidão. O final da escravidão já foi no século XIX, em 1822, com o advento da independência do Brasil, né? Então, os abolicionistas, os grandes intelectuais negros, né? Eles acabam se reunindo, pressionando a princesa Isabel, porque Dom Pedro I tinha ido para a Europa. Ela, filha de Dom Pedro I, se vendo obrigada, escreve a Lei Áurea, onde ela abole definitivamente a escravidão no Brasil. E aí vai haver várias leis que vão cooperar para esse processo até a extinção da escravidão. Uma das leis que eles criaram foi a Lei Eusébio de Queiroz, que era aquela lei que dizia que a abolição no Brasil foi definitivamente terminada. Essa lei foi improdutiva, não teve validade nenhuma, desculpe. E aí acaba sendo criada outra lei, que é a Lei do Ventre Livre, em 1871. O que foi essa Lei do Ventre Livre? Toda criança que nascesse a partir da promulgação dessa data era livre. Só que não pode esquecer que até os 8 anos de idade, essa criança podia servir ao seu senhor, e muitos acabam até trabalhando até seus 20, 18, 20 anos. Essa lei do ventre livre não teve também muita validade. Depois teve a lei do sexagenário. O sexagenário é uma lei que diz o seguinte, que todo escravo, quando atingisse 60 anos de idade, ele ganhava a sua liberdade. Mas que liberdade era essa? Quais eram os escravos que chegavam até 60 anos de idade? Muitos deles morriam porque a vida útil de um escravo era de 10 anos. Então muitos nem atingiam esses 60 anos. E aí, finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a lei que extingue definitivamente a escravidão no Brasil. Só que outro precedente vai se abrir depois disso. O escravo, quando ele se vê livre, ele não tem mercado de trabalho. Muitas dessas mulheres escravas vão para a capital e conseguem sobreviver vendendo seus quitutes, vatapá, caruru, né? Essas comidas, cocada, que foram criadas pelos escravos. Mas muitos deles não se veem sem emprego. E aí vão sentir, na cidade eles vão sentir na pele o que é ser negro, porque eles vão sofrendo preconceito. Muitos deles são empurrados para morar na periferia da cidade, né? Na periferia da cidade. E aí é onde começa a acontecer uma coisa chamada favelização, ou vai ser criado aqueles cortiços, lugares cada vez mais longe do centro da cidade, é onde vai começar as que nós conhecemos como favelas. Espero que você tenha entendido que esse escravo, na aula de hoje nós abordamos isso, que esses escravos vieram para o Brasil nesses navios negreiros, sofrendo toda a sorte de perseguição, açoite, violência, abuso sexual. Muitos deles vieram
para substituir a mão de obra indígena na cana-de-açúcar, no ciclo da cana-de-açúcar, que era a maior riqueza que o Brasil tinha na época. O açúcar era extremamente valioso para a Europa. E aí eles vindo para cá, eles vão se trabalhar de sol a sol, e depois eles vão se reunir e vão fundar alguns quilombos, que foi um lugar de resistência, significa resistência, o quilombo. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. E aí eles viviam em comunidade, em paz, unidos, e resistiam a todos esses escravos fugidos, se armavam, trabalhavam em comunhão, e aí resistiam aos desmandos do homem branco. Muitos deles acabam morrendo em confrontos. Várias expedições aconteceram para acabar com esses quilombos, até que finalmente o Quilombo do Palmares vai cair na mão de Diogo Jorge Velho, que é um bandeirantes, que vai conseguir invadir, botar fogo, aprisionar e matar os escravos fujões, e eles vão acabar morrendo. Houve várias leis para abolir, do processo da abolição da escravatura. A lei do sexagenário, que era onde o escravo, depois dos 60 anos, se via livre. A lei do ventre livre, que a partir da data da promulgação dessa lei, toda criança que fosse nascida já se nascia livre, só que não, por um período eles ainda tinham que trabalhar para esse dono da fazenda, e finalmente vai haver, depois do processo de abolição, a Lei Áurea. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar para mim uma mensagem, e eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Seja um bom dia para vocês. Não sei a hora que vocês vão assistir, se é de manhã, de tarde, de noite. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui tentando se aperfeiçoar e fazendo uma aula cada vez mais rápida e cada vez mais dinâmica, tá bom? Um abraço e até sexta-feira.